A importante da revisão com a leitura dinâmica. Vem comigo. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e desta vez eu quero falar sobre uma ferramenta muito importante que a gente está usando diariamente e uma habilidade muito importante que a gente fala aqui. Como você usar a leitura dinâmica para você revisar o trabalho feito pelo ChatGPT. Eu fiz um vídeo recente sobre falando da produtividade e a sinergia que existe entre o ChatGPT e a leitura dinâmica. Porém, eu meio que entrei nesse assunto, mas não falei somente dele, que é realmente a revisão, como você revisar, como você pode usar essas duas essa habilidade, essa ferramenta para revisar um trabalho feito e melhorá-lo, né? Fazer um trabalho mais bem feito. Pois hoje o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do ChatGPT e estão passando vergonha na internet. Esse dia eu até comentei com a minha esposa, mandei para ela uma menina no LinkedIn que eu sigo, né? Eu uso o LinkedIn lá para nossa empresa, enfim. E ela simplesmente colocou ela como terceira pessoa e deu um Ctrl+C, Ctrl+V no chat. Eu vejo muita postagem no LinkedIn que realmente é do chat e a gente sabe na hora já que é o chat GPT. Mas tem umas que a gente, a pessoa revisou, a pessoa leu, não tá com erro de português, tá legal, vamos dizer assim, tá ok. Mas tem outras, galera, que a pessoa parece que não leu, ela mesma não leu o próprio texto, deu um Ctrl+C, Ctrl+V e fez um trabalho, passou vergonha, vamos dizer assim. Nessa postagem, a menina tava falando como ela fosse a terceira pessoa e tinha alguns erros de português de interpretação mesmo, que o chat às vezes acontece. Eu não vou mostrar aqui para não expor, mas a questão é que, não tava legal. Não tava legal porque tinha erros, não foi escrita, a pessoa provavelmente nem ela mesma leu, mas ela tava se lidando como a pessoa na terceira pessoa, quem sou eu? Quem é tal pessoa? Aí ela explicando quem ela é, onde passou, mas, tinha erros. Erros de interpretação mesmo, de erros que o chat acontece. E geralmente o chat é grátis, né? O chat pago, ele consegue ser um pouco melhor e não vai ter aquele tipo de erro. E é aí que você pega, uma postagem dessa e você fica, nossa, que chato, a pessoa nem revisou, nem leu o que ela mesma postou. E isso aí tá cada vez mais comum, eu vejo direto. Eu vi uma outra postagem da menina comentando que ela deu para um copywriter profissional do LinkedIn para ele analisar um texto dela e ele cobrou, tá? Ele tava cobrando para fazer esse serviço e passar alguns pontos de melhoria. Ela percebeu que ele fez o Ctrl+C, Ctrl+V no chat GPT e o chat GPT deu os pontos de melhoria. Ela percebeu, ela falou, nossa, que trabalho. Ele respondeu, qualquer jeito, né? Infelizmente, isso está acontecendo, acredito que vai acontecer cada vez mais. Por isso eu quero fazer esse vídeo e falar sobre a revisão da leitura dinâmica no ChatGPT. Como essas duas coisas se conversam, tem uma sinergia muito forte e você pode melhorar em muito seu trabalho e não passar esse tipo de situações aí. Então vamos dar algumas dicas aqui como você usar a leitura dinâmica para fazer uma revisão eficiente sobre o chat. Bom, a primeira dica que eu quero dar, que é a que eu falei da menina, veja se o texto tem a coesão e lógica para aquilo, como um todo. Não, tem muitos textos que o chat faz que não faz lógica nenhuma com o que você pediu. Então você tem que ter muito cuidado. Às vezes no comecinho faz uma lógica, mas lá no meio tá uma bagunça danada. Foge muito da lógica do que você pediu para ele. Então você fazer uma leitura dinâmica rápida naquele primeiro texto, né, que ele cria para ver se ele está indo com a ideia no que você realmente quer, né? E realmente tem lógica aquele texto. Isso é a primeira ideia, a primeira dica e a mais importante. Pois se o texto não tem lógica, é aí que a pessoa já vai perceber, nossa, nem ele mesmo leu o próprio texto. Outra coisa que eu quero dizer, outra dica muito importante é conferir os fatos. Muitas vezes o chat, ele dá uns fatos que não é fato. Então ele pode pegar, eu já disse para ele analisar meu site e falar uma apresentação sobre a minha empresa. E infelizmente ele achou que minha empresa era totalmente outra. Ele criou uma lógica lá enfim, não era o fato. Ele criou um fato totalmente inerente do que é a realidade. E por conta de eu ler o texto, eu não passei umas vergonhas aí, vamos dizer assim, né? Então a importância de você analisar os fatos, realmente aquilo é verdade ou não, é uma das coisas mais importantes que existe no chat GPT. Primeiro, você vê se o texto tem alguma lógica e conferir os fatos. Terceiro, e eu acho uma das coisas mais importantes, é personalizar. Então, você criou um texto legal, ele tem lógica, ele tem fatos, realmente tá certo. O terceiro, que é personalizar, você colocar às vezes alguma interpretação sua, colocar, ó, chat, coloca nesse texto. Eu já fiz muito isso. Essa experiência pessoal minha, e eu falo a experiência pessoal. E aí ele escreve e me ajuda a pôr, encaixar dentro do texto ali a minha experiência sobre aquele fato, aquela lógica, aquele assunto que está sendo tratado. Então, você personalizar, acho que é uma das coisas mais importantes possível. Você colocar, às vezes, uma experiência sua, você colocar uma linguagem mais apropriada que tem a ver com o seu público e você, como você escreve. Porque imagina, você todo intelectual lá escrevendo nas suas postagens e a pessoa vai conversar com você
por mensagem e você escreve tudo de maneira, não vou falar de maneira errada, mas de maneira simples, né? Você todo intelectual lá, falando com várias palavras, né? Chique, como o chat faz muitas vezes, e aí quando vai conversar com você por mensagem, você escreve ali de maneira simplória. Então, tenta deixar simples. Se você escreve de maneira simples, tenta deixar simples, para não ficar aquela fora de realidade, né? Muito fora da sua realidade. É uma dica bem importante que eu vejo aí. Tipo, a pessoa escrevendo ali nos posts dela como se fosse um advogado, e aí você vai conversar com ela, ela escreve como se fosse um adolescente. Então, isso aí você tentar criar uma sinergia maior ali é bem importante. E por último, o aprimoramento final. Então, você vai fazer o quê? Primeiro, você vai ver se tem lógica o texto. Segundo, você vai ver se os fatos estão realmente certos dentro do texto. Terceiro, você vai fazer uma personalização do texto. E por último, você vai ver o que? Você vai encaixar tudo, né? Você vai fazer um aprimoramento final. Então você vai fazer uma conclusão do seu texto. Muitas vezes, eu já disse no vídeo anterior, que geralmente a primeira resposta nunca é a melhor. Pode ser a melhor, mas você criar a segunda, terceira resposta, pode ser que você aprimora e muito a primeira. Então você tenta sempre aprimorar aquele trabalho feito. Mesmo que você perca 5 minutos, 10 minutos, eu acredito que vale a pena, tá? Então você tenta sempre aprimorar aquele texto. Usando essas dicas que eu disse, você com certeza já vai estar aprimorando, mas você criar um aprimoramento final, né? Você analisar o contexto como um todo, ver se tem alguma coisa para melhorar, eu acho que é uma das coisas mais importantes, aquela revisão final para ver se está tudo encaixado, tudo bonitinho, e se tem alguma coisa a acrescentar. Eu acredito que esse é o mais importante de todos, que é algo que a maioria não faz, né? A maioria só quer Ctrl+C, Ctrl+V. Mas às vezes você só fazendo essa revisão básica já ia funcionar, já ficaria um trabalho muito mais bem feito. Seria o 80-20, né? Basicamente você fazer um aprimoramento e ver se está tudo certo. É isso. Mas se você seguir nessas 4 dicas, com certeza você já vai estar bem acima da média de criação de conteúdo, de usar o ChatGPT, de usar a leitura dinâmica com o ChatGPT. Então, eu acredito que você usando essas 4 dicas, com certeza seus posts, seu conteúdo vai ficar muito mais eficiente. Essa integração, usar essas habilidades, essa revisão da leitura dinâmica com o ChatGPT não é só aprimorar a sua produtividade ou deixar um conteúdo melhor. É, na verdade, algo essencial para você deixar o conteúdo com autenticidade, né? Autenticidade, um conteúdo realmente válido, pois tem tanto texto errado, tanta informação errada, que você não pode ser mais um que vai procriar essas coisas. E ao você seguir essas dicas, você vai com certeza se distanciar desse pessoal que faz, com todo respeito, um trabalho porco, né? Um trabalho vago, um trabalho que a pessoa nem revisou. Também você vai se distanciar das pessoas que, obviamente, na cara já vai saber que é um texto gerado por IA. E em vez disso, né? Além de você se distanciar dessas pessoas, você com certeza vai elevar e muito seu trabalho. Isso é a resposta, às vezes você usa para estudo também, com certeza você vai elevar muito o seu aprendizado. E você vai garantir o quê? Que você vai ter um trabalho mais profissional, com coesão e acima de tudo, né, que eu acredito que é o mais importante de todos, humanizado. Porque parece uns robôs, o pessoal tá mandando o chat fazer Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. O que que aparece? Parece que a pessoa é simplesmente um robô ali, Ctrl+C, Ctrl+V, e não é um ser humano real ali, pode ser até um robozinho, que tem muito disso, né? Se você vai em um post de conteúdo, como futebol ou esses que os caras postam muito, geralmente parecem um robozinho que tá pegando uma postagem gringa, tá interpretando para português e tá colando lá na postagem dela. Isso aí acontece muito, tá? Nesses blogs, esses negócios de criação de conteúdo. Eles colocam robôs para criar um conteúdo, não é pessoas. Então não seja um robô, tá? Não seja um robô, seja uma pessoa humanizada, faça a revisão do seu trabalho, que com certeza vai valer a pena. Então permita que a leitura dinâmica e o ChatGPT conversem. Usa ela para fazer a revisão e com isso elevar muito o seu padrão de trabalho. E não só elevar o padrão de trabalho, mas também maximizar a sua produtividade. Pois a produtividade não é fazer muito de maneira não eficiente, muito do pouco, mas sim pouco do muito, que realmente você vai exigir um padrão muito melhor no seu dia a dia. Desde já agradeço, diz aí se você tem algum comentário para dizer, algo para agregar, algo que você usa também no seu dia a dia aí com o ChatGPT. Se realmente a leitura dinâmica, caso você use, ela é eficiente para você revisar o conteúdo e todos os dias. Eu uso diariamente, tá? Por usar o ChatGPT e eu falar de leitura dinâmica, então meio que uso todos os dias. Todas as habilidades, até aquela passada de texto rápida com o olho, né? Que é tipo a leitura WhatsApp, né? Que muita gente fala. A leitura rápida, que você não presta muita atenção na leitura, mas você consegue entender o que o texto fala. Eu uso muito no chat, muito mesmo, principalmente para ver se tem alguma coesão, é aquela primeira revisão, né?
para você ir aprimorando o texto. Diz aí como você usa o seu, se você tem uma habilidade, se você tem um tipo específico que te ajuda a aprimorar esse trabalho e deixar o mais humanizado. Bom, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acredito que esses 4 passos vai te ajudar em muito a ter um trabalho mais bem feito e revisado e humanizado do ChatGPT. Desde já agradeço. Comenta, curta, compartilha, porque juntos somos Alcatel e formamos leões. Até mais.